aos presbíteros: a apostasia nos últimos tempos. Isso, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Até aí, meus irmãos. Pesado. Palavra pesada, meu irmão. Mas é um alerta para a igreja. Glória a Deus. Paulo, assim como Pedro, João, depois, ele redigiu várias cartas para várias igrejas. E ele falou muito a respeito de obreiro. Ele falou muito a respeito de como o obreiro deve andar. Isso aqui nós pegamos não só pelo fato do obreiro em si. Por exemplo, o título aqui está falando para presbíteros. Mas isso não vale para mim? Um exemplo, eu não tenho um cargo nenhum na igreja. Isso não vale para mim? Vale. Entendeu? Está falando para presbítero. Mas isso vale para mim. Assim como quando fala para diácono, vale para diácono. Quando fala para as mulheres, vale para as mulheres. Quando fala para os homens, vale para os homens. Então, a gente já vai entrando no negócio, por quê? Porque quando nós colocamos no coração que já somos obreiros, independente de ter cargo, então toda a palavra é para mim. Toda a palavra é para você. Aqui, Paulo vem dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é apostatar da fé? Alguém tem ciência do que significa essa palavra? Apostatar? Podem falando, dando sugestão. Eu acho que apostatar é isso. Se afastar. Pronto. O que mais? Tem alguma opinião? O que é apostatar da fé? Que Paulo está dizendo. Você tem alguma ideia do que seja, mais ou menos? Imagina alguma coisa? Imagina? Está longe? Pronto. Abandonar? Está longe? O que mais? Irmã Thalia? Não tem ideia do que é apostatar? Eita, irmão, hoje veio todo no padrão, rapaz. Ô, glória. Quando eu chegar nesse nível, eu paro. Irmão Jefferson, tem alguma ideia do que é apostatar? Ó, só sabe o que é apostatar. Está escondendo ouro, né? Eu sei, está escondendo ouro. Apostatar. Pastora. É, pode falar. Não, isso vem na minha cabeça. Pode falar. Assim, quando o obreiro confia e acha que já sabe de tudo, já sabe, já está fundado na palavra, já está lá. Então, já está dizendo que já sabe de tudo, não faz tão questão de querer aprender mais. Entendi. Pronto. Tem um alto, a pastora falou que tem. É aquele obreiro que tem um alto conhecimento, ele acha que não precisa mais aprender nada. Apostatar. Segundo a opinião da pastora. Alguém mais? Zé Coutinho? Pronto. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Se os irmãos prestarem atenção, a palavra apostatarão, qual o prefixo? Qual é o início dela? Apostar. Apostar. Apostar significa arriscar. Eu vou apostar que aquele carro vai ganhar. Eu estou arriscando que aquele carro vai ganhar. Eu estou jogando que aquele carro vai ganhar. Eu estou confiando. Só que aqui, esse apostar, ele vem de apostatar. Apostasia. Que significa abandono. Significa abandono da fé.
trocando aqui a palavra, vocês vão entender. Nos últimos tempos, abandonarão alguns a fé. Desacreditarão alguns da fé. Então, por isso, Paulo está alertando aqui. E ele diz, dando ouvido ao espírito enganador e doutrina de demônio. Então, pela explicação no final, já dá para a gente ter uma ideia do que significa apostatarão. Amém, meus irmãos? Amém. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está instruindo Timóteo. O microfone pode rodar, meu irmão. O microfone não tem fio, ele não dá choque, não precisa de aterramento. Rapaz, nesse Salomão, deixa eu abrir assim. Som. Paulo, ele já estava explicando a Timóteo tudo o que ia acontecer. Paulo escreveu 2 cartas, e pequenas cartas, não foram muitas, não tem muitos capítulos, para vocês verem aqui. 1 Timóteo só vai até 6, né? 1 Timóteo 6, depois ele escreveu outra carta. Ele pega Timóteo como um filho e bota do lado e diz, meu filho, vai acontecer essas coisas. Muitos vão abandonar a fé. Muitos até estão firmes, tal, beleza, tal, mas não se preocupe, não se espante, porque muitos vão abandonar a fé. Mas tu sedes forte. Tu sedes constante. É isso que Paulo quer dizer. Por quê? Paulo não está aqui jogando conversa fora. Sabe o que é jogar conversa fora? Quando a gente chega no meio num grupo, no meio, até mesmo às vezes de crente, e diz, rapaz, um bocado de crente aí, a maioria vai largar a igreja. Isso é jogar conversa fora. Paulo era um homem que tinha experiência, tinha vivência. E ele era responsável por pregar para os gentios. Por pregar para as pessoas que não faziam parte de Judá, que não faziam parte de Jerusalém, que não faziam parte de Israel. E ele foi incumbido por Deus, pelo próprio Jesus, a levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas, que outrora, como nós, não fazíamos parte da promessa. Nós não fazíamos parte. Esqueça disso, nós não fazíamos parte. Quando nós nascemos, bebezinho, somos batizados na igreja católica, levamos nossa vida como a gente quer, nós não fazemos parte da promessa. Agora, quando você levanta a tua mão, renuncia ao pecado, renuncia às suas práticas, decide viver uma vida reta com Jesus, é com Jesus, não é com o presbítero Henrique, com o evangelista Henrique. É uma vida reta com Jesus. E para se ter uma vida reta com Jesus, é preciso aprender qual é a vontade suprema dele para a nossa vida. E a vontade dele, já vou dar um aviso, confronta a nossa vontade. A vontade dele é tudo oposto do que nós acreditávamos ser certo. Para quê? Mas para que você crente agora e levantar a mão, se outrora eu não fazia parte da promessa, mas eu não estava nem aí, eu estava curtindo, fazendo o que eu queria. Por quê? Você vai negar o mundo e viver o que Cristo quer. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se você quer ter uma vida, como é? A Deus dará, que Deus não tem nada a ver com isso, a Deus dará, você vai seguir sua vida. Mas só tem um detalhe. Sua alma não vai ser salva. Sua alma não vai ser salva. Agora, se você tem fé, e você persevera, e você acredita que sua alma vai ser salva, você vai negar os desejos da carne. Você vai ser firme e constante na vontade do Senhor. Você vai dizer, não, eu fazia, estou com vontade, estou com desejo, mas não vou fazer. É difícil, é complicado, porque nós víamos de ensinamentos totalmente contrários. E aí, Jesus chega e diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Só que tem um detalhe.
O amar o próximo como a si mesmo não significa que eu tenho que concordar com o seu erro. Pelo contrário, aí sim é que eu vou falar do teu erro. Às vezes com o meu jeito grosso, com o meu jeito grosseiro, é o jeito que Deus me usa. Que foi, minha filha? Eu estou todo desmontado? Deixa eu estar desmontado, não tem tempo de correr não. É a barriguinha, é a rabiguinha. O amor de Deus, ele é incondicional. O amor do homem é um amor mensurado, sabia? Infelizmente, o amor do homem é mensurado. O homem diz assim: te amo, minha esposa. Primeira briguinha, acabou o amor. Largou, acabou o amor. Começa a amar outra pessoa. Presente de Deus, pronto. Presente de Deus. Está lá no status, bonitão, coisa e tal. E aí depois, passa 2 anos, 3 anos, 4 anos juntos. Mil maravilhas. Mas quando acaba o casamento, aí você vê, irmão, o presente de Deus. Ou, não era presente de Deus? Como é que fica? O amor do homem, infelizmente, ele é assim. Zé Luiz só me ama quando eu vejo que Zé Luiz tá beleza comigo. Agora, quando o Zé Luiz aperta meu cadastro que tá afogado, dá um apertozinho de leve no parafuso, Zé Luiz já não presta pra mim. Pô, velho, tá me perseguindo. É assim que fala comigo. Diz que me ama e me trata desse jeito. Calma, Zé Luiz não é minha esposa. Graças a Deus. Ô, glória! Vocês estão entendendo, irmão? Só que a Bíblia diz que Deus, bota na tua cabeça uma coisa, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não acredite no amor do homem, não. É difícil falar. Difícil falar isso. Não acredite muito no amor do homem, não. Também não desconfie demais. Minha esposa diz: eu te amo. Eu vou dizer: não, mentira, eu ficar desconfiado. Não é isso. Eu estou dizendo que esteja preparado, assim como eu estou preparado, para qualquer momento, esse amor incondicional ir de 100 a 0. Mas o amor de Deus, ele não zera na sua vida. O amor dele é incondicional. É por amor a ele que nós estamos aqui, sabia? Ele nos amou primeiro, mas foi por amor a ele que nós estamos aqui. Está entendendo? Gênesis diz que Deus criou o mundo. Deus criou o ser humano. E viu Deus que tudo que ele fez era bom. Era bom. Então por que sou eu que vou dizer que o ser humano não presta? Deus disse, segundo quem escreveu, dizem que é Moisés, né? Que teve a revelação no tempo dele. E aí escreveu Gênesis. Moisés relatando, ele bota assim: e viu Deus que era bom. Então não sou eu que vou dizer que não presta. Para ser obreiro, tem que entender isso. Você pode congregar em qual igreja você quiser. Se lá não tem doutrina, posso fazer nada. Doutrina na palavra. Não é doutrina de brinco, de batom, de cabelo grisalho. Palavra. Mas nós, enquanto igreja missionária, casa de oração, temos o dever e a obrigação de pregar isso. Deus é amor, mas também é justiça. Nós estamos em 1 Timóteo 4. Volta um pouquinho para 1 Timóteo 3. E aí você vai ver alguns requisitos para se ser obreiro. Poucos requisitos para se ser obreiro. Se o irmão Zé Luiz puder ler, eu agradeço, por favor. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, que tem por título Os deveres dos bispos e dos diáconos. Versículo 1 que diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher,
vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Pronto. Falamos aqui instruções dos presbíteros. Quando ele falou, nós lemos já 1 Timóteo 4. Meu irmão, acho que o senhor não estava no momento. Nós lemos 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que fala sobre a apostasia, né? Que muitos apostatarão da fé. Aí aqui no 3, você já vê Paulo dizendo para bispos e diáconos. E ele faz a introdução dizendo assim: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então já foi ensinado nessa casa aqui, que para ser obreiro, apesar de Deus nos chamar, nos capacitar e nos qualificar, tem que surgir o desejo de nós. Tem que surgir o desejo dentro de nós de ser obreiro. O desejo de sair para pregar. O desejo de ir dar sopa. Isso é normal, irmão. Isso é obra. Eu condenava, normalmente eu condenava. Ah, quer ganhar o povo pela boca. Eu falava essas coisas. Porque eu era o quê? Um ignorante. Não é porque eu não faço que os outros fazem, eles são errados. Não. É obra. Deus usa a gente usa pessoas para dar roupa. Tem pessoas que, meu Deus, a irmã de Selma, da diaconisa, meu Deus. Olha, se você perguntar um versículo da Bíblia, ela pode não saber. Mas se ela falar assim, olha, tem uma ruma de roupa aqui para doar, meu irmão, ela vai lá correndo buscar. Não é para ela, não. Para doar. Paga Uber. Fala até com a gente, às vezes a gente vai pegar, vai, leva. Cesta básica. Deus usa ela dessa forma. Eu mesmo não faço essa obra, mas eu ajudo quem faz, né? Então eu estou fazendo do mesmo jeito. Exatamente. Eu pego alimento, aí o pessoal pede massa de Incentiva. sopa, pega verdura, tempero, roupa. Eu, tempero. de alguma maneira, eu ajudo. Eu digo, eu não estou lá com vocês, mas o que eu puder fazer para ajudar vocês a ir, estou fazendo. Pois é. Tá vendo? Não está lá, mas está ajudando de alguma forma. Com uma massa de sopa, né, com 1 quilo de arroz. Isso é obra da igreja. Obra da igreja, ou seja, obreiro. Quem faz isso é obreiro. Muitas pessoas nem pisam em igreja, mas ajuda. Porque a obra de Deus, claro, depende plenamente de Deus, sim. Mas depende também da mão humana, irmãos. Depende. Deus coloca no teu coração de ajudar. Mas você às vezes não ajuda. Vai cair do céu aqui 1 quilo de arroz? Vai cair aqui, vai bater vou ficar aqui. Opa, para não cair minha cabeça, vai bater aqui. Não. Então Deus usa o ser humano para abençoar a obra dele. E Deus usa a obra para abençoar o ser humano. É assim, irmãos. Eu conheço várias pessoas que não pisam em igreja de jeito nenhum, mas ajudam. Ali em cima era um exemplo. Quando o ministério estava lá, tinha um vizinho na frente que não entrava na igreja, mas pegava e ajudava. Com o dízimo dele, é ele e Deus. Com oferta, é ele e Deus. Em Israel, as igrejas, os templos, eu vou dar oportunidade, mas os templos, eles têm, eu estava pesquisando, tem um lugar parecendo um caixinha de correio, nas ruas de Israel. Aí você passa lá, se você é devoto, se você não é devoto, se você é crente, se você não é crente, você passa lá, com sua touquinha, né? Normal lá. Você passa lá, ó. Bota lá seu dízimo, sua oferta lá, agradece a Deus. Normal. E Deus só pode abençoar que abençoa a obra. Não estou pregando dízimo, não estou pregando devorador, não estou falando isso. Eu estou falando, quer ver uma palavra que me dói? Não é porque ela está aqui não, mas eu já falei isso a muito crente. Já falei isso a muito crente. Está ali, o esposo da missionária, Elmo. Não congrega em lugar nenhum. Aí a pessoa sobe aqui e diz, rapaz, Elmo ali, ó, ímpio, mas ajuda a obra. Ô, velho, ímpio? Sabe o que significa ímpio, irmão? Vá ler a passagem de Nínive que você vai ver o que é ímpio. Ímpio arranca o olho, cospe na cara e dá risada. Elmo não é ímpio, não. Muita gente aqui no congrega não é ímpio. E nem desviado. Só não é crente. E mesmo assim ele é crente. Mas nós, para ter uma classificação, um adjetivo, a gente só diz que não é crente. Só isso. Mas ele é crente, ele tem a fé dele. Na verdade, entendeu? ele é cristão.
Pode não ser cristão, mas a pessoa nem... Irmão, hoje cristão e crente virou sinônimo. Cristão está sendo esquecido, agora é crente. Eu não vejo mais ninguém. Ninguém fala sou cristão, fala sou crente. Crente até o diabo. Não, você fez a colocação certa. Entendeu? Uma pessoa não diz assim, amor não é cristão. Não, fala não é crente. Pronto. Ou você não quer falar nada, não fala. Uma esposa da missionária, tem referência ali, acabou. Ajuda. Aqui, a lâmpada aqui em cima. Ventilador, filtro, muita coisa. E Deus só tem abençoando a vida dele, só vem abençoando. Protegendo, guardando ele. Guardando a todos que ajudam. Não só ele, mas todos que ajudam. Mas pelo amor de Deus, não usa a palavra ímpio, não. Isso aí, velho, eu dá vontade de dar um murro. Fala, minha pastora. Eu ia falar o que o senhor acabou de falar. O esposo dela não vem na igreja. Aliás, ele é melhor do que certo tipo de crente. Meu Deus, é forte. Eita, peguei. A verdade é essa. Ele não é crente, tudo bem. Mas, quando o ministério abriu, com 3, 4 meses, eu acho que não tinha 4 meses que a gente tinha abrido o ministério. Ela falou que ele disse assim, Pati, vamos abençoar a obra? Ela disse, vamos embora, vamos fazer a obra. Aí entrou no carro com ela, aí nós estávamos aqui, quando nós vimos, foi ele chegar com esse bebedor, que está aí. Quer dizer que depois disso ele já deu bastante lâmpada, ventilador e tudo. Isso é a pessoa querer abençoar a obra de Deus. Não está na igreja, mas está abençoando a obra de Deus. Deus protege, Deus livra, Deus cobre com o sangue dele. Tanto ele como a família. Então é o que eu quero reforçar o seu ensinamento. Que realmente o Elmo, o esposo da missionária Patrícia, eu considero ele como... Talvez quem tivesse aceitado Jesus aqui. Às vezes a gente hoje não está falando o que nós estamos falando. É ou não é? Vamos ser sinceros. Mas é um senhor que respeita todo mundo. Ele só não quer que a pessoa esculhambe. Mas ele é uma pessoa muito considerada, muito respeitado. E nós respeitar ele como um servo de Deus. Não é porque que não vem aqui. Eu considero ele como um servo de Deus, com mais de que certos que está todo dia com o microfone na boca. Amém? Deus te abençoe. E aí, casa caiu. Irmãos, existe a diferença entre estar na igreja e ser igreja. Não busque estar na igreja. Busque ser igreja. Ele ainda não está congregando? Ainda. Já estou profetizando. Ainda. Sabe por quê? Porque aconteceu isso aqui que a gente leu, 1 Timóteo 4. Alguém apostatou da fé, desacreditou da fé e acabou machucando a alma. E Deus não vai perdoar quem faz isso. E o nome apostatar também quer dizer se afastar. Se afastar da fé, largar a fé, abandonar a fé. É isso. Então, juntando aqui o 4 com 3, capítulo 4 com capítulo 3, Paulo já foi ensinando Timóteo. Meu filho, vai acontecer essas coisas, mas tu seja constante. Tu continue na presença. Quem errou, errou. Deixa lá, Deus vai tratar. E outra, não use isso como espelho, como exemplo. Não. Pega as coisas boas. Pega as coisas boas. As coisas boas não foram apagadas. Mas use das coisas boas do ensinamento. É o que eu faço, é o que eu busco. Porque senão, irmãos, eu estaria trancado dentro de um quarto, chorando 24 horas. Mas a Bíblia, o Consolador, o Espírito Santo, e a palavra, ela não volta vazia. Agora você e eu precisamos dar crédito à palavra. Porque não vai adiantar eu ficar aqui falando, e vocês, e até eu mesmo não acreditando no que eu estou falando. Isso é apostatar da fé. É doloroso, é difícil, mas não abandone sua fé por causa de ninguém. Não. O que Jesus tem a ver? E outra, o que você tem a ver com o problema dos outros? O que eu tenho a ver com o problema dos outros? Não. Eu tenho que seguir reto com o meu Jesus. Como o nosso obreiro Gerson fala, todo dia me negando,
Todo dia renunciando à carne, porque não é fácil, irmão. Então é prestiação de fitness, que misericórdia. É fitness para um lado, é fitness para o outro. Vamos falar para o pastor, né? As calças alegres. É. Tentação do diabo, pô. É. Eu vou falar que é o quê? Tentação do diabo. Mas a gente tem que estar buscando a presença, buscando a presença. Porque o que o diabo quer é só uma brechinha. Neemias ficava na brecha. Não era uma fenda. Não era uma rachadura enorme no muro, não. Era uma brecha. Se Neemias não tapa aquela brecha, ele ia ser atingido.